Como seu computador pode ser infectado? Os vírus ou malwares podem infectar seu PC de diversas formas. Na maioria das vezes, essa contaminação ocorre por falta de bom senso do próprio usuário. Uma das principais portas de entrada é a caixa postal eletrônica. Malwares são enviados como anexos em mensagens, geralmente enviadas por desconhecidos. Quando o usuário abre um anexo, poderá estar instalando um vírus ou trojan sem perceber. Portanto, nunca abra anexos de e-mails se o arquivo não foi solicitado. Em outras ocasiões, você poderá receber e-mails com links no corpo da mensagem. Essas mensagens costumam vir como sendo cartões virtuais, cobranças indevidas, avisos de recadastramento de bancos, etc. Normalmente, a mensagem pede para que você clique no link indicado, porém esses links são, na maioria das vezes, atalhos para vírus, que também são instalados se o usuário clicar sobre eles e abri-los. Se você receber uma mensagem dessas, apague-a imediatamente. Lembre-se que bancos nunca enviam mensagens eletrônicas para indicar irregularidades em sua conta corrente. Outro modo de contaminação muito comum é por meio de aplicativos e jogos que podem ser baixados pela internet. Esses programas podem conter vírus e worms, portanto, mesmo que o programa venha de fontes conhecidas, examine-o com um antivírus antes de executá-lo. Outra forma de contaminação é por meio de sites com conteúdo adulto. Se você estiver usando um sistema operacional desatualizado, seu computador poderá ser contaminado simplesmente abrindo uma página da internet. Veja nas próximas aulas quais são os principais tipos de malwares e como podem invadir seu PC. Vírus e worms. Vírus é um tipo de malware altamente destrutivo, pois pode apagar arquivos do computador infectado, formatar seu disco rígido e alterar ou remover o setor de boot de seu computador. A contaminação por esse tipo de vírus pode ser feita por meio de diversas formas, como já descrevemos em aulas anteriores, como por exemplo com nomes de aplicativos e jogos populares, proteções de telas, geradores de números seriais para desbloquear programas comerciais, anexos em e-mails, etc. Vírus são um tipo de malwares mais antigos, mas ainda são muito comuns. Já os worms costumam infectar diversos computadores ao mesmo tempo, usando a lista de endereços de e-mail de um usuário e enviando uma cópia de si mesmos para os destinatários. Assim que um destinatário abrir o anexo contendo um malware, esse executa o mesmo processo, propagando-se para um grande número de usuários da internet ou rede local. A principal função de um worm é hospedar vírus que podem destruir dados dos computadores, porém já existiram worms que causaram lentidão em toda a internet devido à velocidade de sua propagação. Para se prevenir desses tipos de malwares, você deve instalar um bom antivírus e mantê-lo sempre atualizado. Vamos ver na próxima aula o que são spywares. Spywares. Spywares são programas ocultos que são executados automaticamente em um computador, recolhendo informações sobre seu usuário e os sites da internet que visitou. Em seguida, essas informações são enviadas para outras entidades na internet, sem o consentimento e o conhecimento do usuário. Normalmente, esses programas são desenvolvidos por empresas que desejam monitorar os hábitos dos usuários e vender essas informações para outras empresas. Existem também vírus que inserem spywares, cujo objetivo é roubar dados confidenciais dos usuários, como logins bancários, números de cartões de créditos utilizados em compras online, etc. Muitos spywares podem vir embutidos em programas freeware e shareware. Na maioria desses casos, sua remoção é efetuada se o usuário comprar a versão completa do programa em questão. Outras vezes, um PC pode contrair um spyware quando seu usuário abre anexos de mensagens eletrônicas ou de programas de bate-papo como o MSN, por exemplo. Mas o modo mais utilizado é por meio do navegador da web, onde alguns sites incentivam maliciosamente seus usuários a instalar barras de busca ou outros plugins para acessar conteúdo supostamente restrito. Vamos ver na próxima aula o que são Trojan Horses. Trojan Horses. Trojan Horse, ou cavalo de Troia, é um tipo de malware que é executado em um computador abrindo portas para outros worms e vírus. Seu nome vem do método de invasão,
que é similar à lenda do cavalo de Troia, onde um cavalo de madeira foi dado de presente aos troianos, mas que, na verdade, continha soldados gregos que invadiram sua fortaleza. Da mesma forma, um Trojan não é instalado automaticamente. Geralmente são disfarçados de jogos, programas e proteções de telas gratuitos obtidos pela internet e são executados pelo próprio usuário. Trojans também podem vir anexados em e-mails. Esses anexos podem possuir extensões exe, com, scr ou bat. Portanto, nunca clique em abrir arquivos, pois você poderá estar executando um Trojan, que abrirá portas em seu PC para a entrada de outros malwares. Se você quiser baixar programas e jogos usando a internet, faça-o por meio de sites confiáveis e conhecidos. Procure por comentários de outros usuários no site de download que já o utilizaram para servir de referência sobre o que você pretende baixar. Se você baixou um jogo ou aplicativo ou proteção de tela pela internet, passe um antivírus atualizado antes de executá-lo. Vamos ver na próxima aula o que são adwares e hijackers. Adwares e hijackers. Adwares são malwares programados para exibir anúncios de produtos e serviços no computador infectado. Como a maioria dos outros malwares, um adware também é instalado no computador da vítima sem seu conhecimento e consentimento. Alguns programas distribuídos como freewares podem vir com adwares e até mostram que um adware será instalado com o programa nos termos de sua licença, porém esses passam despercebidos pela maioria de seus usuários. Portanto, se você não entender a licença de uso de um determinado programa, não o instale. Um hijacker é um malware que altera as configurações do navegador do computador infectado, mudando sua página inicial e apontando para sites de propaganda ou falsos sites de busca, entre outros. Além disso, alguns tipos de hijackers substituem os links de uma página exibida, direcionando-as para outras que podem conter outros malwares. Esse tipo de malware é semelhante ao adware, pois também pode exibir janelas de propaganda enquanto você navega pela internet. Ambos malwares são muito difíceis de serem desinstalados manualmente, pois não aparecem em adicionar e remover programas do painel de controle. Na próxima aula, mostraremos o que são spams e keyloggers. Spams e keyloggers. O termo spam se refere a um tipo de mensagem eletrônica enviada em grande quantidade, sem a solicitação do destinatário. Normalmente, spams têm a finalidade publicitária, que na maioria das vezes tornam-se inconvenientes. Alguns spams podem ser utilizados para a difusão de boatos, enquanto outros são usados em correntes de boa sorte, que prometem riqueza a quem repassar a mensagem para um determinado número de pessoas, e infortúnios para quem não o fizer. Um tipo de spam muito comum atualmente é o que tenta aplicar golpes em seus destinatários, cujo remetente se passa por uma organização conhecida ou instituição financeira. Essas mensagens contêm formulários ou links para páginas na web, solicitando à vítima que digite seus dados pessoais e senhas de acesso a contas bancárias que são usadas para algum tipo de fraude, como transferir valores monetários, pagamentos de contas e compras pela internet. Essa técnica é chamada de phishing, que em inglês significa pescar. Nunca forneça seus dados pessoais e senhas se você receber esse tipo de e-mail. Lembre-se que spams também são um ótimo meio de propagação de vírus e worms. Normalmente, esses e-mails incentivam o destinatário a clicar em um link no corpo da mensagem que instalará um malware específico. Keyloggers são programas que agem sem que o usuário perceba, monitorando tudo que o usuário digita em seu computador. Sua contaminação também pode ser feita por e-mail, como já foi descrito. Uma vez instalado, o programa é executado automaticamente e tudo que você digita é colocado em um arquivo oculto. Em seguida, o keylogger envia o arquivo pela internet para a pessoa que enviou para você. Keyloggers são usados para o roubo de dados pessoais, senhas de acesso a contas bancárias, número de cartões de crédito, etc. Nos próximos módulos, veremos como instalar e usar os mais populares antivírus da atualidade.